Olá, como vocês estão? Meu nome é Danilo, criador do canal História Universal. Esse é o episódio número 100 do canal, então esse será um episódio especial. Durante praticamente um ano viajamos pelas profundezas do espaço e conhecemos os mistérios dos planetas e muitas curiosidades com informações importantes. Nesse 100º episódio vamos entender melhor a busca pelo nono planeta do Sistema Solar. De onde surgiu essa teoria e como está o status dessa busca? Então sobe a vinheta, porque esse é o História Universal. O planeta 9 é um planeta hipotético na região externa do Sistema Solar. Seus efeitos gravitacionais poderiam explicar o improvável agrupamento de órbitas para um grupo de objetos transnetuniano extremos, corpos além de Netuno que orbitam o Sol a distâncias médias mais de 250 vezes maiores que a da Terra. Com base em considerações anteriores, este planeta hipotético do tamanho de uma super-Terra teria uma massa prevista de 5 a 10 vezes a da Terra e uma órbita alongada 400 a 800 vezes mais longe do Sol do que a Terra. Cientistas sugeriram que o planeta 9 poderia ser o núcleo de um planeta gigante que foi ejetado de sua órbita original por Júpiter durante a gênese do Sistema Solar. Outros propuseram que o planeta foi capturado de outra estrela, já foi um planeta órfão, ou que se formou em uma órbita distante e foi puxado para uma órbita excêntrica por uma estrela que passava. A menos que o planeta 9 seja observado, sua existência é puramente conjectural. Várias hipóteses alternativas foram propostas para explicar o agrupamento observado de objetos transnetunianos. A hipótese do planeta 9 é seguir uma órbita elíptica ao redor do Sol com uma excentricidade de 0,2 a 0,5. O semi-eixo maior do planeta é estimado em aproximadamente 13 a 26 vezes a distância de Netuno ao Sol. O planeta levaria entre 10.000 e 20.000 anos para fazer uma órbita completa ao redor do Sol. Seu afélio, ou ponto mais distante do Sol, estaria na direção geral da constelação de Taurus, enquanto o periélio, o ponto mais próximo do Sol, estaria na direção geral das áreas ao sul de Serpens, Ophiuchus e Libra. Michael Brown acha que se for confirmada a existência do planeta 9, uma sonda poderá alcançá-lo em menos de 20 anos usando uma trajetória de estilingue motorizado ao redor do Sol. Massa e raio. Estima-se que o planeta tenha 5 a 10 vezes a massa da Terra e um raio de 2 a 4 vezes o da Terra. Michael e Brown pensa que se o planeta 9 existe, sua massa é suficiente para limpar sua órbita de grandes corpos em 4,5 bilhões de anos, a idade do Sistema Solar, e que sua gravidade domina a borda externa do Sistema Solar, o que é suficiente para torná-lo um planeta pelas definições atuais. Origem. Várias origens possíveis para o planeta 9 foram examinadas, incluindo sua ejeção da vizinhança dos planetas gigantes conhecidos, captura de outra estrela e formação. Cientistas propuseram que o planeta 9 se formou mais perto do Sol e foi ejetado para uma órbita excêntrica distante após um encontro próximo com Júpiter ou Saturno durante a época nebular. A gravidade de uma estrela próxima, ou o arrasto dos restos gasosos da nebulosa solar, então reduziu a excentricidade de sua órbita. Isso elevou seu periélio, deixando-o em uma órbita muito ampla, mas estável, além da influência dos outros planetas. A probabilidade de isso ocorrer foi estimada em alguns %. Se não tivesse sido arremessado para os confins do Sistema Solar, o planeta 9 poderia ter agregado mais massa do disco protoplanetário e se desenvolvido no núcleo de um gigante gasoso. Em vez disso, seu crescimento foi interrompido precocemente, deixando-o com uma massa menor do que Urano ou Netuno. Tentativas de detecção. Visibilidade e localização. Devido à sua extrema distância do Sol, o planeta 9 refletiria pouca luz solar, potencialmente evitando observação por telescópio. Espera-se que tenha uma magnitude aparente mais fraca que 22, tornando-o pelo menos 600 vezes mais fraco que Plutão.
Se o planeta 9 existe e está perto do periélio, os astrônomos poderiam identificá-lo com base nas imagens existentes. No afélio, os maiores telescópios seriam necessários, mas se o planeta estiver atualmente localizado no meio, muitos observatórios poderiam localizar o planeta 9. Estatisticamente, é mais provável que o planeta esteja perto de seu afélio a uma distância superior a 600 unidades astronômicas. Isso ocorre porque os objetos se movem mais lentamente quando próximos de seu afélio, de acordo com a segunda lei de Kepler. Um estudo de 2019 estimou que o planeta 9, se existir, pode ser menor e mais próximo do que se pensava originalmente. Isso tornaria o planeta hipotético mais brilhante e mais fácil de localizar, com uma magnitude aparente de 21 a 22. De acordo com o professor da Universidade de Michigan, Fred Adams, nos próximos 10 a 15 anos, o planeta 9 será observável ou dados suficientes terão sido coletados para descartar sua existência. Nomenclatura. O planeta 9 não tem um nome oficial e não receberá nenhum a menos que sua existência seja confirmada por imagem. Apenas 2 planetas, Urano e Netuno, foram descobertos no Sistema Solar durante a história registrada. No entanto, muitos planetas menores, incluindo planetas anões como Plutão, asteroides e cometas foram descobertos e nomeados. Consequentemente, existe um processo bem estabelecido para nomear objetos recém-descobertos do Sistema Solar. Se o planeta 9 for observado, a União Astronômica Internacional irá certificar um nome, com prioridade geralmente dada a um nome proposto por seus descobridores. É provável que seja um nome escolhido da mitologia romana ou grega. Pesquisas de dados existentes. A pesquisa de bancos de dados de objetos estelares já excluiu grande parte do céu ao longo da órbita prevista do planeta 9. As regiões restantes incluem a direção de seu afélio, onde seria muito fraco para ser detectado por essas pesquisas, e próximo ao plano da Via Láctea, onde seria difícil distingui-lo das numerosas estrelas. Outros pesquisadores vêm conduzindo pesquisas de dados existentes. David Gerdes, que ajudou a desenvolver a câmera usada na Dark Energy Survey, afirma que o software projetado para identificar objetos distantes do Sistema Solar, como o 2014 UZ224, poderia encontrar o planeta 9 se fosse fotografado como parte dessa pesquisa, que cobriu 1/4 do sul do céu. Michael Medford e Danny Goldstein, estudantes de graduação da Universidade da Califórnia em Berkeley, também estão examinando dados arquivados usando uma técnica que combina imagens tiradas em momentos diferentes. Usando um supercomputador, eles compensarão as imagens para contabilizar o movimento calculado do planeta 9, permitindo que muitas imagens fracas de um objeto em movimento fraco sejam combinadas para produzir uma imagem mais brilhante. Pesquisas em andamento. Como o planeta está previsto para ser visível no hemisfério norte, a busca primária deve ser realizada usando o telescópio Subaru, que tem uma abertura grande o suficiente para ver objetos fracos e um amplo campo de visão para encurtar a busca. 2 equipes de astrônomos, Konstantin Batygin e Michael E. Brown, bem como Chad Trujillo e Scott S. Shepard, estão realizando essa pesquisa em conjunto, e as 2 equipes esperam que a pesquisa leve até 5 anos. Brown e Batygin inicialmente reduziram a busca pelo planeta 9 para cerca de 2.000 graus quadrados de céu perto da constelação de Orion, uma faixa de espaço que Batygin acredita que poderia ser coberta em cerca de 20 noites pelo telescópio Subaru. Refinamentos subsequentes por Batygin e Brown reduziram o espaço de busca para 600 a 800 graus quadrados do céu. Em dezembro de 2018, eles passaram 4 meias noites e 3 noites inteiras observando com o telescópio Subaru. Devido à indefinição do planeta hipotético, foi proposto que diferentes métodos de detecção sejam usados ao procurar por um planeta de massa da superterra, desde o uso de diferentes telescópios até o uso de várias sondas. No final de abril e início de maio de 2020, Scott Lawrence e Zeev Rogozinski propuseram o último método para localizá-lo,
já que várias sondas teriam vantagens que os telescópios terrestres não têm. No próximo episódio, você já ouviu várias vezes a descoberta de exoplanetas. Porém, dificilmente se divulga a descoberta de exoluas. Vamos entender o que são e as dificuldades de observação. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.